Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela, estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 2, o nosso objeto de conhecimento, a apreciação das diferentes linguagens e suas semioses em funções de interesses pessoais e coletivos. Como detalhamento, a produção e a circulação de narrativas estético-expressivas, artes visuais, dança, música e teatro em espaços e épocas distintas. Então, nós vamos ver na aula de hoje um pouco sobre história da arte. E olha onde a gente vai começar a nossa aula. Que lugar maravilhoso, né? A arte, ela possibilita essas viagens. E a gente vai começar falando sobre a arte num momento histórico muito especial. Vamos falar um pouco sobre a Grécia. A Grécia Antiga formou uma das maiores civilizações da antiguidade, ficando marcada por grandes contribuições em áreas do conhecimento, como a filosofia. A grande marca dos gregos foi o desenvolvimento da polis, uma cidade-estado, sendo que as duas principais foram Atenas e Esparta. Então, esse momento da antiguidade, né, quando a gente vai falar sobre a arte grega, elementos, particularidades da arte grega, a gente encontra com elementos que, se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue identificar no nosso entorno atualmente. Então, ela trouxe muitas contribuições para o conhecimento da sociedade de uma forma geral. Na Grécia Antiga, a arte é resultante da percepção sensível do mundo. E sua representação é feita por meio da ideia do que é belo na concepção cultural da época. Aí a gente tem uma imagem de uma escultura grega. A gente consegue perceber até a musculatura, né, da pessoa que está sendo retratada aí. Então, olha só, a representação do belo era essencial na Grécia Antiga, de acordo com a concepção cultural da época. Como assim, professora? Porque naquele momento eles tinham um ideal de beleza, né? Então, naquele momento, lá na Grécia Antiga, o belo, ele tinha uma concepção específica daquele momento. Hoje em dia, a gente já sabe que o conceito de beleza, ele acaba sendo relativo. A beleza, na concepção dos gregos, pode ser apreciada na escultura, que mostra o corpo de um jovem em movimento no momento que arremessa ao disco. Estamos falando da obra Discóbolo, de Miron, e a gente trouxe aqui para a nossa sala essa obra do Discóbolo, para a gente ver ainda com um pouco mais de atenção nos detalhes dessa obra. Então, a relação do belo que existia na Grécia, que era o conceito da época, como nós já vimos, né? Então, eles traziam isso para as suas esculturas. A questão da musculatura, né? O homem com um corpo muito bem trabalhado, o movimento que ele está representando ali, que ele está segurando um disco, né? Então, todos esses elementos eram muito bem pensados, sempre envoltos nessa questão da beleza que existia naquele momento cultural. As pinturas e esculturas, elas eram concebidas a fim de serem belas e, assim, perfeitas, de acordo com os princípios da filosofia grega. Esta talvez seja a principal característica da arte grega. Essa busca pelo belo, pela perfeição, né? E os gregos, nas suas obras, eles tinham essa busca pela perfeição, que ainda acreditam, né, que pode ser talvez a principal característica da arte grega. Então, a gente viu que ela tinha como característica essa busca pela beleza. E vamos ver a pintura, como que acontecia. A
parte da pintura era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. Os vasos nem sempre foram peças de decoração, sendo utilizados no trabalho diário ou para guardar mantimentos, tais como vinho e azeite. Ou seja, eles tinham um caráter funcional, eles tinham uma funcionalidade, guardar mantimentos como vinho e azeite, certo? As pinturas mostravam harmonia e rigor nos detalhes. No que diz respeito às cores, seguia-se o seguinte padrão: figuras negras sobre um fundo vermelho ou figuras vermelhas e douradas sobre um fundo negro ou fundo branco. As pinturas nos vasos de arte grega retratam quase sempre cenas do cotidiano, da religião ou da mitologia. Então, a gente percebe aí que a pintura grega, ela aparece para a gente muito forte nos vasos, nas cerâmicas. Vamos trazer aqui as imagens para a gente olhar com mais atenção. Olha a questão dos fundos, né? Ou no fundo preto ou no fundo dourado. A representação das cenas, certo? Aqui é uma representação das cerâmicas da Grécia Antiga. E a arquitetura? Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das características é a utilização das colunas e a simetria entre a entrada e os fundos do templo. Igualmente, as praças eram importantes dentro da polis grega, pois era um local de encontro e de passagem para os seus habitantes. Então, a gente vai falar de um elemento arquitetônico muito importante, que foram as colunas. Então, as colunas gregas, elas passam por uma organização que nós chamamos de ordem. Vamos conhecer cada uma delas. Ordem dórica. A coluna dórica é simples, ela não possui base. As colunas dóricas geralmente tinham estátuas de deuses ou heróis no topo. Então, vamos ver aí a gente tem uma imagem, né, do capitel. Vamos ver aqui na nossa sala de aula um exemplo, uma referência de uma coluna de ordem dórica. A gente, olhando lá para cima, a gente está percebendo que é simples. Não tem ornamentação, que vocês vão compreender mais ainda quando a gente ver as outras ordens. A ordem jônica, por exemplo. Dentro da ordem jônica, existiu uma variante no desenho das colunas, as chamadas cariátides, que eram colunas em forma de mulheres, em homenagem às jovens da região de Cária, na Grécia Asiática, que foram escravizadas como parte de um acordo feito com os persas. E a gente vai olhar aí, tá até a imagem trazendo uma ampliação da sua parte de cima da coluna. E a gente já percebe que a ordem jônica, ela tem aí como se fosse um desenho na coluna, né? Na parte de cima. Ela tem aí uma referência, né? A gente tem as cariátides, né? Que a gente faz uma referência às mulheres. E a gente tem a terceira ordem, que é a ordem coríntia. Qual é a ordem coríntia? É uma evolução da ordem jônica, no sentido de uma maior valorização da ornamentação. Tendência marcante entre o final do século V e o início do século IV a.C. E aí a gente tem a imagem de um capitel coríntio, certo? Então, a gente já percebe que esse capitel, que é a parte de cima da coluna, é muito trabalhado, tem muitos elementos, que é uma valorização maior dessa ornamentação, que é uma característica da ordem coríntia. E agora a gente vai ver aqui mais um exemplo das 3 ordens de colunas, certo? A ordem dórica, olha só, a gente percebe um capitel que ele não tem muitos detalhes. Aí a gente vai para a jônica, olha só. A gente começa o processo de ornamentação e a gente chega na coríntia, que a gente já tem um capitel muito bem trabalhado. Esses são elementos
muito importantes da estrutura arquitetônica da Grécia. As esculturas gregas. O que a gente pode falar sobre as esculturas? As esculturas gregas são feitas à imagem e semelhança dos homens, tentando chegar o mais próximo possível da perfeição. O antropomorfismo, que são esculturas em formas humanas, retrata as veias, os nervos e os músculos humanos nas figuras esculpidas. Aí a gente já tem aí mais uma representação, a gente tem a obra Laocoonte e seus filhos. E olha só, a gente consegue perceber a musculatura, os nervos. Eles tentavam se aproximar o máximo possível da perfeição nessas obras. As esculturas viraram símbolos da arte grega, representando a sua religião e a sua mitologia. Então a gente percebe que eles tentavam se aproximar, né, dessa perfeição, dessa representação da realidade. Eles tinham como característica forte na escultura grega, né, nós vimos que eles tinham um ideal de beleza, que era característico daquele momento, né, daquela cultura, certo? Então, assim, a gente percebe que as características que eles traziam nas obras, elas sempre tentando chegar próximo da perfeição. A gente vai trazer aqui algumas imagens, né, de referência. A gente vai olhar mais uma vez o Discóbulo, que nós já vimos ele, né? Aqui já é uma escultura em bronze, né? A gente tem aí uma referência. Vamos ver mais uma outra obra. Então, as esculturas, elas sempre tentavam se aproximar, né, o máximo possível desse conceito de perfeição, esse ideal de beleza. Então, nós vimos alguns elementos, né, da arte grega. A gente viu coisas que até hoje a gente consegue perceber, a gente consegue identificar no fazer artístico e no nosso cotidiano também. Então, a gente viu traços como as colunas, a escultura, a pintura. Todos eles foram importantes para o desenvolvimento da história da arte. E a gente chega num outro momento muito importante, que é o da arte romana. Então, a arte romana teve a sua maior expressão na arquitetura, através de edificações grandiosas. Os romanos, eles preocupavam-se intensamente com aspectos voltados para a utilidade, a funcionalidade e a praticidade de suas obras artísticas. Olha aí o caráter funcional. A gente fala, tem que ter uma função. Não é só arte pela arte, ela tinha sua funcionalidade, ela tinha uma utilidade. E para a gente falar de arte romana, nós vamos agora mudar de ambiente. Olha onde a gente veio parar. Nossa, mas a gente está muito viajado nessa aula. Chegamos em Roma. E a gente já percebe uma mudança de estrutura, não é verdade? Roma foi um dos principais centros culturais. Os romanos construíram inúmeras obras públicas, como estradas, aquedutos e pontes interligando cidades, que caracterizavam uma arquitetura expressiva de um estado com notável poder político e econômico. A arquitetura romana, ela desenvolveu um estilo próprio, com a utilização do cimento, o aprimoramento das técnicas do uso de arcos e a construção com tijolos. Olha só como foi um processo de evolução. Foi na arquitetura que a arte romana apresentou maior expressividade, com construções monumentais que refletiam a riqueza e o apogeu da civilização romana. Então, a arquitetura, ela foi a grande referência, digamos assim, da arte romana, né? Porque eles tinham um estilo próprio. Eles aprimoraram técnicas, né, com a utilização de arcos, a construção com tijolos. Então,
essa estrutura que eles criaram, essas técnicas que eles desenvolveram, eles favoreceram, né, a construção de obras que a gente usa, inclusive, nos dias de hoje, que a gente vai ver algumas referências que vocês vão perceber. Olha, realmente, é verdade, a gente usa. Então, olha só, as edificações romanas, elas possuíam uma função utilitária. E uma dessas funções, ela tinha a função religiosa. Os templos, eles foram construções destinadas para o povo cultuar e oferecer oferendas aos deuses. Então, essas construções, elas valorizavam os espaços internos. Aí a gente vai ver uma imagem de um templo romano, um dos mais bem preservados templos romanos. Olha só, é o Maison Carré, que ele fica em Nimes, na França. E olha só, olha aí, a gente já tem aí a questão das colunas, né? Olha só, porque os romanos têm forte influência também da cultura grega. Só que eles foram aprimorando as suas técnicas. E agora a gente vai ver aqui um exemplo de uma estrutura arquitetônica romana. E a gente vai entrar no interior do Panteão. Olha só. O que a gente quer mostrar aqui, vocês estão percebendo que temos as colunas, como nós já vimos, só que a gente consegue ter um espaço mais amplo dentro desse panteão. Porque a técnica que os romanos utilizavam permitia com que se tivesse mais espaço interno dentro dos templos religiosos, por exemplo. Outra estrutura arquitetônica que nós temos nesse momento foram os banhos coletivos. As termas foram construções arquitetônicas originais dos romanos. Elas serviam de banhos coletivos no centro de Roma. Por isso, eram considerados espaços de reuniões sociais da capital do Império. Exatamente. Aí a gente está vendo uma imagem de um banho romano, um banho coletivo. Por quê? Eles tinham como um espaço de reuniões sociais. Eram banhos coletivos, as pessoas se reuniam nesses lugares para tomar seus banhos e para socializar. A gente tem alguma referência disso hoje, né? Quando a gente olha esses banhos coletivos, vocês não conseguem encontrar alguma referência hoje dos banhos que vamos nos finais de semana, nos feriados, né, com as águas que a gente vai para tomar banho com a família, para socializar, para se divertir. Olha aí a referência, a gente está falando lá de Roma, né? E a gente já começa a ver aí essa estrutura de uma forma, que ele tinha como uma forma das pessoas estarem se relacionando. Outra estrutura arquitetônica que são os aquedutos. Aquedutos e sistemas de captação de esgotos. Os aquedutos eram grandiosos exemplos de utilidade pública. Eles forneciam água limpa das fontes distantes até as cidades, termas, minerações e para as atividades agrícolas. Olha só, o aqueduto ele fazia o transporte, né? Ele levava a água limpa das fontes distantes até as cidades, as termas, as minerações e para as atividades agrícolas. Então, a gente sabe que os aquedutos eles criaram, na verdade, esse sistema, né? Então, eles tinham aí já uma forma de transporte da água. E o que a gente usa hoje? Hoje a gente tem também, né, um sistema de transporte de água. Quando a gente tem o sistema de água de esgoto encanado, né, o transporte pelos canos, então a gente consegue fazer chegar a água, a gente consegue abrir a torneira e a água chega lá, né? Justamente por conta, a gente vê aí essa ideia lá em Roma, nos aquedutos. A gente vai ver agora a imagem de como seriam os aquedutos naquela época. Então, olha só, a gente está vendo aí que é um sistema, eles têm umas colunas,
né? E os arcos, e a água era transportada. Vocês vão falar, nossa, professora, mas que bonito, né? Então, tinha a questão artística, mas era principalmente utilizado no transporte da água. Outra estrutura arquitetônica que nós temos são os arcos. Arcos de triunfo eram construídos para homenagear uns imperadores e generais vitoriosos. O Arco Triunfal de Orange, na França, é um dos mais antigos arcos romanos. Então, os arcos do triunfo, né, eles eram construídos para homenagear imperadores, generais que foram vitoriosos. Então, eles iam lá e construíam um arco, né? O arco do triunfo. Acabou que virou um elemento característico, né? Quando a gente observa hoje os arcos que ainda existem, a gente consegue identificar que ali é uma homenagem que foi feita, né? Em algum momento, o imperador saiu, né, vitorioso, num combate, digamos assim, foi feito aquele arco para ele. Vamos ver agora um exemplo de um arco. A gente traz aqui a imagem de um arco. Olha o arco, olha a estrutura que tem. Por isso que a gente fala do arco, certo? A gente tem aí a estrutura de um arco. Esse aqui é o arco de Tito, com certeza foi o homenageado, né? Então, a gente tem aí, para vocês verem como é a estrutura do arco. Moradia romana ou domus. As residências mais sofisticadas dos centros urbanos do Império Romano pertenciam à nobreza romana e eram chamadas de domus. Cada domus possuía várias divisões internas, como a hortus, que é a área para banhos com um pequeno jardim, e a tablinium, que é o cômodo principal, onde o chefe de família tratava de negócios. Então, aí a gente tem essas residências, mais uma estrutura que era uma residência sofisticada, né, que existiam, e ela tinha estruturas específicas. Hoje a gente sabe que a nossa estrutura das nossas casas tem cozinha, banheiro, quarto, sala. Então, essas domos, que era como eles chamavam, elas tinham várias divisões internas. Ela tinha uma área de banho, uma área como se fosse de reuniões. Então, eles se organizavam, né? Eles organizavam essas domos, que eram uma referência de moradias, né? Eram moradias que tinham lá essa estrutura. Então, a gente percebe que eles estruturavam as cidades, digamos assim, tinha a praça, tinha o sistema de transporte de água, o sistema de transporte de esgoto, tinha a questão das termas, dos banhos. Então, eles pensavam em estruturar as cidades mais ou menos como a gente conhece hoje, na verdade. Vamos ver agora um pouquinho com mais de detalhe a domos, que seriam as casas. Vamos ver a estrutura, certo? Olha só, a gente está vendo aqui uma casa romana, uma representação da casa romana, certo? Vamos entrar. Entramos na casa romana. Olha só o que a gente falou aqui da questão do pequeno, como se fosse uma área de banho, né, para socialização. E aqui a gente tem, ó, as outras estruturas da casa. A gente percebe já uma organização como se fosse a gente está vendo a casa como se ela tivesse cortada ao meio, e a gente tem os departamentos, digamos assim, né? Que são, ela já era bem dividida para atender às necessidades daquela família. E ela recebia o nome de domus. Outra estrutura arquitetônica que nós temos é o anfiteatro. O povo romano apreciava muito as lutas dos gladiadores. Essas lutas compunham um espetáculo que podia ser apreciado de qualquer ângulo, pois a palavra anfiteatro significa teatro de um e de outro lado. Assim era o Coliseu, certamente o mais belo dos anfiteatros romanos.
Externamente, o edifício era ornamentado por esculturas que ficavam dentro dos arcos. Então, o Coliseu, a estrutura do Coliseu, né? O mais belo dos anfiteatros romanos. Esse anfiteatro, e olha só, a referência do significado da palavra anfiteatro significa teatro de um e de outro lado. Ou seja, a gente consegue observar a ação cênica de todos os lados, porque é um anfiteatro. A ação cênica acontece ali no meio, né? E a gente consegue ver de todos os lados, que é o que a gente vai ver agora na representação do Coliseu, certo? A gente vai ver agora a estrutura do Coliseu. Olha só, a gente consegue ver. Olha as esculturas que a gente falou que tinha nos arcos. Lembra que a gente comentou? Pois é. Olha aí, os arcos tinham as esculturas. E, quando a gente fala da ação cênica, vamos entrar nele. Entramos. Olha a arena. A ação, olha aqui, tá tendo uma luta agora, gente. A ação tá acontecendo aqui, vocês estão vendo os bonequinhos aqui, ó, se degladiando e o público está assistindo. Olha só, a ação cênica ela acontece no meio. Essa é uma grande referência de como é a estrutura arquitetônica do Coliseu, do anfiteatro, porque a ação cênica está acontecendo ali e a plateia está ao redor. Outro elemento da arte romana que nós vamos falar agora é a escultura. A escultura romana representava os traços da face e da estrutura física muito parecidos com dos imperadores e dos homens nobres. Essa característica de realismo presente nas obras se distanciou da concepção de beleza adotada na arte grega. Olha só, vamos voltar na arte grega. Lembra que quando a gente estava falando da arte grega, a gente tinha um ideal de beleza, essa concepção de beleza, da proximidade com a perfeição. Aí a gente chega em Roma e não é bem assim. Por quê? Ele quer o realismo. O romano, ele começa a colocar na sua escultura a estrutura, os traços mais parecidos possível com dos homens, como eles realmente eram, se distanciando desse ideal de beleza que a gente tinha lá na Grécia. Né? Então, a gente vai trazer aqui a imagem de algumas esculturas romanas, certo? A gente tem aqui o busto de Júlio César. A gente já tem aqui traços, ele faz referência aos traços reais daquela pessoa. Lembra que na Grécia a gente tinha o ideal de beleza. Aí vem os romanos e não. Vou representar como eles realmente são. Aqui a gente está vendo a estátua de Augusto, está mostrando como ele era. A gente não tem mais aquela preocupação de mostrar as veias, os músculos. Não, porque esse ideal de beleza imaginário deixa de existir. O modo de vida da sociedade romana, as personalidades religiosas e mitológicas e a natureza foram representadas na pintura romana com realismo e tridimensionalidade. Nos afrescos, que são pinturas nos muros das cidades, nas ornamentações dos palácios, nas decorações das residências e nos mosaicos. Os pintores romanos utilizavam-se de técnicas em relevo, da profundidade e da perspectiva. Então, a gente viu que a pintura grega ela era pinturas nas cerâmicas, né? Era representações mitológicas de cenas do cotidiano. Aí a gente chega em Roma, aí a gente já tem as pinturas nos afrescos, nos muros. A gente tem uma questão, vai trazendo uma referência de relevo também para essas pinturas. Então, é uma outra forma de estar fazendo a sua manifestação artística. Falamos sobre duas civilizações de extrema importância, não só para a história da arte, mas para a história da humanidade, que traz elementos que a gente consegue perceber ainda hoje no nosso cotidiano.